na região leste, né? Áreas de risco não precisa nem falar. É total área de vulnerabilidade. Não tem uma área de risco fora, né? Vocês estão vendo que são esses pontos vermelhos, principalmente na Zona Sul e na Zona Leste. Sistema Municipal de Áreas Verdes. Os parques planejados, a maioria deles ao longo aí, para tentar uma recuperação, garantir uma recuperação ambiental ao longo das represas, ao largo das represas, então são os parques ali prioritariamente localizados na região sul da cidade, mas também os parques ao norte, naquela área de borda da reserva da Cantareira, que vem sendo ocupada sistematicamente por assentamentos informais. Os equipamentos urbanos e sociais que a gente destaca no plano diretor são os CELs, porque eles são aqueles equipamentos que integram várias, articulam várias políticas sociais no território, né? Os novos CELs, eles vão, além da cultura, educação e esportes, eles vão receber também equipamentos da saúde e da assistência social. E então eles são realmente centros de, quase que centros de estruturação urbana local, né? E então eles estão mapeados aí, os existentes e os novos, porém isso não é tudo, isso é só uma parte, tem muito mais ainda, é que nós não colocamos no plano, porque ainda não estão definidos os territórios, certo? Mas no texto está lá, definir 20 territórios CELs. Bom, eu vou passar agora a descrever alguns instrumentos que a gente usa na lei para garantir que esses nossos objetivos sejam alcançados. A gente tem ali um cardápio de instrumentos, né? Eu vou explicar, mas depois a gente volta, porque é uma explicação meio densa, enfim. Vamos então começar pela HIS, né? O que a gente, na área da habitação, HIS e HMP nas EIs, nós também, em função das demandas que vieram nas oficinas e dos movimentos e reuniões setoriais com os movimentos de moradia, nós partimos então de novas definições de renda para HIS e para HMP. O que era em 2002? A HIS era de 0 a 6, né? E a HMP era de 6 a 16 salários mínimos. Bom, 10 anos se passaram, a gente teve uma política de crescimento econômico e valorização do salário mínimo que foi intensa, e o salário mínimo cresceu acima da média da inflação, e nós tivemos então quase que um desvirtuamento do que seriam as EIs que acabaram sendo ocupadas numa parte, não na totalidade, mas uma parte, por famílias de renda média baixa, renda média. Então, o que nós propusemos? Que a HIS continue sendo de 0 a 6 salários mínimos, como é hoje, como já é uma legislação corrente, que o salário seja uma renda nominal, porque se o salário mínimo crescer acima da inflação, a gente volta na renda menor, a gente garante que essa renda seja menor, e a gente garante duas faixas, uma de 0 a 3 e uma de 3 a 6, de maneira que o empreendedor que quiser fazer um empreendimento de HIS, ele não vai poder só escolher aquela família que ganha 6 salários mínimos, né? Mas ela vai ter que escolher 50%, 0 a 3, 50% 3 a 6 dentro dessa faixa, né? No mínimo. No mínimo, 50% de 0 a 3. HMP, a gente reduz a renda nominal, que se equivale a uma renda de salários mínimos de 6 a 10 salários mínimos de renda familiar, né? Os valores de renda nominal serão ajustados anualmente pela prefeitura, de acordo com a inflação, usando o IPCA. Então, quer dizer, se o salário mínimo crescer acima da inflação, eu garanto que aquela população que ganha menos, ela consiga ter acesso a essas leis, né? O HIS continua
em termos de parâmetros físicos, né, da unidade. Ele tem um banheiro, o apartamento tem até um banheiro só no máximo, até uma vaga de garagem. Ele é permitido dentro e fora de ZEIS, e aí a demanda é indicada pela SEAB. Eu não tenho limite de metragem quadrada, né, mas eu vou ter um limite em função da cota parte de terreno, que era aquele cubo que a gente tinha visto no começo. HMP continua praticamente a mesma coisa, ele é até 2 banheiros, até uma vaga de garagem, mas ele é permitido apenas nas ZEIS 3. Ele não é mais permitido nas ZEIS 2 e nem nas ZEIS 1. Na nova ZEIS, nós estamos propondo que a ZEIS 2 e a ZEIS 3 tenham um acréscimo de 20% da área existente. Se nós tivermos, eu não tenho de cabeça aqui, mas se a gente tem 5 quadrados, terão que ser demarcados na nova lei de zoneamento, para a ZEIS 2 e para a ZEIS 3. Certo? Bom, ainda em relação às ZEIS, se um proprietário de terreno tem lá o seu terreno hoje demarcado como ZEIS e ele quiser ser demarcado, a gente sabe que existem vários proprietários que gostariam de fazer outros empreendimentos que não habitação de interesse social, ele pode 30% de fator de compensação, tá? Então ele pode desmarcar as suas ZEIS desde que ele consiga um terreno na mesma região e que ele produza um número de unidades acrescido de 30%. No mesmo distrito, né, nas mesmas condições urbanísticas, enfim, que ele faça tudo que estabelece na legislação em vigor em relação às ZEIS, que ele atenda à demanda da SEAB, não pode ser uma demanda qualquer, e que ele tenha isso aprovado pelo Conselho Municipal de Habitação, que aliás vai ter eleição. E agora? Só um minutinho. Diante do apartamento. Presta atenção. Tem que editar agora. Em relação à maneira de ocupar essas ZEIS, a gente tem uma proposta que é, como de resto a gente tem usado esse parâmetro para a cidade como um todo, principalmente nos eixos de estruturação urbana, é a cota parte de terreno e a porcentagem mínima. Então, como é que ficaria no caso de esse cubinho que tem um CA máximo de 1? O que é o CA máximo de 1? É o coeficiente de aproveitamento do terreno, ou seja, o meu prédio tem que ter, no máximo, a mesma metragem do terreno. Então, se eu tenho lá um terreno de 10 mil metros, o meu prédio pode ter 10 mil metros de área construída. Computável, né? Que é o que é considerado como área construída. Bom, no caso das ZEIS 1 e das ZEIS 4, que esse coeficiente é muito baixinho, eu não posso aumentar muito o meu coeficiente, ZEIS 1 em macrozonas de proteção ambiental e ZEIS 4, né, que são as áreas que têm e não podem ser muito adensadas, eu posso fazer um CA de 1 e eu posso ter, no mínimo, sempre no mínimo, 50% de HS para a faixa 1. E no mínimo 10% para usos não residenciais. Por que isso? Porque a ideia é garantir que no empreendimento
a gente tem ou um equipamento, uma creche, ou um comércio local, uma padaria. Muitas vezes a gente tem equipamentos muito grandes, empreendimentos com muitas unidades afastadas de núcleos urbanos, que não tem nada, não tem padaria, não tem nada. Então a ideia é ter esse uso misto. Nas EIs 1 de Zona de Estruturação e Qualificação Urbana e EIs 2, em que eu tenho um coeficiente máximo de 2,5, quer dizer, meu cubo é maior, eu tenho ainda 50% no mínimo de HES para a faixa 1. A minha cota-parte diminui, ela aliás, eu esqueci de falar, no anterior a minha cota-parte era maior, né? Eu tenho menos unidades e uma cota de terreno maior por unidade. Agora, no caso em que eu posso aumentar o meu potencial construtivo para 2,5, essa cota-parte pode ser menor. Eu tenho 50% para HES de faixa 1 e 10% para outros usos. O resto, o empreendedor pode fazer. Também ele tem no mínimo 50% do geral para HES faixa 2, 1 mais 2, né? Quer dizer, e o resto ele faz uso não residencial. Nas EIs 3 eu tenho duas situações. Situação em que o potencial construtivo máximo é 4 e o potencial construtivo máximo é 6. Esses 6 a gente pode atingir nas áreas muito consolidadas da área central da operação urbana centro, né? Então eu tenho ali também esse jogo, né? Esse jogo de a cota-parte de terreno, como eu posso adensar mais, eu tenho uma possibilidade de construir mais, eu tenho cota-parte de terreno menor, mas sempre garantindo que 50% seja para HES nas faixas 1 e 2. Por quê? Porque aqui eu já tenho HMP nas EIs 3. Então, se eu tiver HMP, ele pode fazer ali, ó. Ele tem 50% de HES na faixa 1 e 2, sendo que, no mínimo, 25% para a faixa 1. E aquele vazio entre o verdinho e os rosas lá de cima, ele pode fazer, ou ele pode fazer HMP, ou ele pode fazer outros usos não residenciais, ele pode jogar, desde que a cota-parte máxima dele seja 25, mínima seja 18. Né? As EIs 3 em operação urbana centro amplia esse potencial, e a cota-parte máxima é 20. E é isso. Aí, o que a gente recebe de contribuições das oficinas em relação às EIs e cota-parte? Para se ampliar o acesso às terras de produção habitacional, precisamos rever o conceito das EIs e definir HIS que atenda a população de 3 a 6. Né? Quer dizer, já era uma demanda antiga do movimento e da população. Além disso, veio de São Mateus, também uma região de vulnerabilidade urbana, rever o conceito de EIs, definir que HIS atenda a população de 0 a 3, a ser implementado em no mínimo 75% da área do imóvel. Habitação de mercado popular que atenda a população de 3 a 6. Aí, no caso, a gente não colocou HMP como 3 a 6, mas definiu 3 a 6 como HIS também. Né? A ser implementado em no máximo 25% da área do imóvel, sem limitar a área de HIS em 50 metros quadrados. Porque, de fato, a gente não precisa ter. Se o projeto resolve a unidade em 52 metros quadrados, a gente não precisa anular isso. Né? E exigir a constituição de conselho gestor em cada uma das EIs para aprovar a sua destinação. Além disso, a gente propõe um instrumento que deve ser regulamentado posteriormente por lei, que é a cota de solidariedade. Num empreendimento privado, acima de uma determinada área, que a gente não define ainda, porque nós colocamos o instrumento no plano, mas a ideia é defini-lo posteriormente numa lei específica. Então, acima de uma determinada, vamos imaginar, um empreendimento que tenha 20 mil metros de área construída, ele destina uma parte, 10%, para
a construção de HES, ou no mesmo terreno ou em uma região próxima. Tá? E aí também veio alguém da freguesia do Ó que colocou isso, que em todos os empreendimentos tem uma porcentagem de habitação social, para no futuro não ter uma enorme lacuna social, onde se divida cidadão de primeira classe e de segunda classe, e todos se respeitem como cidadãos de uma mesma cidade e com o mesmo objetivo. Bom, continuamos com as operações urbanas, isso já é um instrumento previsto tanto no Estatuto quanto no plano de 2002, né? Veio lá de Santo Amaro uma proposta de usar o CEPAC com moradia social no local que gerou o CEPAC, hoje já existe isso, né? E o que a gente acrescenta de novidade nessa operação urbana? Que o limite da operação urbana seja estendido para receber num perímetro definido dentro da lei também, como já é hoje a operação urbana Água Branca, que está em votação na Câmara, que esse limite ele seja ampliado para receber também investimentos de recursos da operação urbana. Porque às vezes um problema que atinge aquela região está fora do perímetro, como as questões de drenagem, no caso da operação urbana Água Branca. Então por isso a gente faz um perímetro estendido, né? E que tem um limite mínimo de recursos a serem destinados